Começamos o programa de hoje falando sobre a viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos para tentar reverter o tarifaço que, mais uma vez, pode ser imposto aos produtos brasileiros. Nesta segunda-feira, ele acompanha uma audiência pública promovida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, etapa que antecede a decisão do governo americano sobre a possível aplicação de novas tarifas ao Brasil. A expectativa é de que Flávio faça uma manifestação de cerca de 5 minutos em defesa da suspensão das medidas e de uma solução negociada entre os dois países. A estratégia do senador é convencer as autoridades americanas de que o aumento das tarifas acabaria fortalecendo politicamente o presidente Lula. No documento enviado ao governo dos Estados Unidos, Flávio sustenta que a sobretaxa reforçaria o discurso de soberania nacional adotado pelo Palácio do Planalto, permitindo ao presidente transformar a crise comercial em um ativo político. O senador também defende que temas considerados estratégicos, como PIX, fiquem fora da disputa comercial e propõe a suspensão das tarifas enquanto negociam uma solução para os pontos levantados pelos americanos. Lembrando que o governo brasileiro decidiu não enviar representantes para essa audiência, sob o argumento de que o encontro é destinado à participação de empresas, entidades e representantes da sociedade civil, enquanto as negociações oficiais continuam sendo conduzidas pelos canais diplomáticos. A decisão final do governo americano sobre a aplicação dessas novas tarifas é esperada para o próximo dia 15. Então, agora o governo brasileiro vai ter que tentar negociar, coisa que está sendo muito difícil, e o governo já assumiu isso, e que prefere manter uma relação com Donald Trump bem baixa, uma relação aí, tocando essa relação até que o governo Lula seja reeleito, isso de acordo com o Palácio do Planalto. E falando sobre isso, Flávio Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo ao lado do irmão Eduardo e acusou o presidente Lula de querer a aplicação do tarifaço sobre produtos brasileiros para obter ganho político nas eleições deste ano. Flávio participa nesta terça-feira de uma audiência do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, o USTR, órgão responsável por analisar as possíveis adoções das novas tarifas. Segundo ele, o objetivo é defender o adiamento ou a suspensão da medida e buscar uma solução negociada entre os dois países. Então, muita gente dizendo que Flávio Bolsonaro está indo apagar um incêndio que ele mesmo criou. Bom, deixa eu vir para cá, para a gente continuar falando sobre o assunto, mas aí o lado do presidente Lula. O governo enviou ao Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, chamado e conhecido como USTR, na semana passada, um documento afirmando que o USTR mistura divergências políticas com temas internos do Brasil, como o PIX, o desmatamento ilegal e também decisões do Supremo Tribunal Federal, sem demonstrar a relação entre esses assuntos e prejuízos ao comércio dos Estados Unidos. Segundo o Palácio do Planalto, isso não é suficiente para justificar uma ação com base na seção 301 da Lei de Comércio Americana. O governo também contesta as críticas ao PIX e afirma que o sistema de pagamentos não restringiu o acesso de outras empresas ao mercado financeiro brasileiro. O governo brasileiro decidiu não participar da audiência, como eu disse. No entanto, representantes da indústria e também do agronegócio brasileiro estão inscritos para alertar o governo americano sobre os prejuízos que essa tarifa de 25% pode causar, tanto à economia brasileira quanto aos consumidores dos Estados Unidos. Então tá aí, marcada a audiência. Hoje tem audiência que o Paulo Figueiredo vai participar, né? A gente já tinha até contado aqui para vocês. Ele participa dessa audiência hoje, focando na questão da Lei Magnitsky, de que as autoridades americanas devem sim retomar a Lei Magnitsky para alguns ministros, como do ministro Alexandre de Moraes. Já amanhã, terça-feira, é a data que está marcada a audiência do Flávio Bolsonaro, que vai defender aí a possibilidade de que o Brasil não seja sancionado, taxado em 25%. O problema é que Flávio Bolsonaro, no seu pedido, pede que essa taxação seja ao menos suspensa para depois das eleições brasileiras, alegando que o presidente Lula quer se beneficiar disso na campanha eleitoral, dizendo que a sobretaxa foi causada por uma influência dos irmãos Bolsonaro, do Flávio e
do Eduardo. Enquanto isso, o governo Lula não envia ninguém, dizendo que esse tipo de evento, líderes de governo não participam, e sim representantes comerciais, e é o que foi que o governo fez, enviou representantes de grandes indústrias e comércio do Brasil para participar dessa audiência. Lembrando que dia 6, hoje, o Paulo Figueiredo vai falar por lá, e dia 7, o Flávio Bolsonaro. E semana passada houve aquela divergência aqui com o Paulo Figueiredo no Brasil, onde ele acabou criticando o voto das mulheres, dizendo que as mulheres votam muito mal. Isso acabou complicando um pouco a vida do Flávio Bolsonaro, que já precisava de mais apoio feminino devido aos vídeos publicados e às críticas feitas pela Michele Bolsonaro. E em um momento que o Flávio precisa de mais apoio feminino, o Paulo Figueiredo, que até então é seu apoiador e é seu aliado lá nos Estados Unidos, acaba criticando também o voto feminino. O Flávio demorou bastante tempo, se eu não me engano, aí 5 dias, para se manifestar contrário à fala do Paulo Figueiredo, que pode também ter causado algum prejuízo, que a gente só vai descobrir nas próximas pesquisas de intenção de voto, pesquisas de opinião, que ultimamente estão sendo bem diretas nas perguntas que vêm sendo feitas de assuntos polêmicos. Então vamos entender se o Flávio Bolsonaro vai ligar a participação dele lá nos Estados Unidos agora à participação também do Paulo Figueiredo. E eu já quero dar bom dia para o Felipe, que já está aqui comigo, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. E para entender, Felipe, se o Flávio Bolsonaro vai conseguir minimamente suspender a aplicação dessas tarifas para depois das eleições. Felipe, que está no cenário novo hoje, aí conta para a gente onde você está. Você viu, Neila, que chique que eu tô? Tô aqui no estúdio do Metrópolis em São Paulo. Olha que maravilha, viu? Muito bem, tá na firma. Tô na firma, tô na firma. Depois daquele jogo, né, que deixou todo mundo triste no Brasil, né? Dormi, acordei mal, né, mas tô feliz de estar aqui no Metrópolis, pelo menos, né, aqui no estúdio do Metrópolis. Mas você tá meio cabisbaixo aí com esse resultado. E aí a gente tem mais um dia de Estados Unidos, né? Não para falar de Copa, a gente adoraria continuar nos Estados Unidos falando sobre a Copa do Mundo, mas agora o assunto é outro e é sobre taxa. Flávio tentando resolver um problema que ele mesmo criou. Será que ele vai conseguir, ao menos, suspender isso para depois das eleições? Ô, Neila, acho difícil, viu? Acho difícil e, na minha opinião, né, a petição, né, e o pedido do Flávio Bolsonaro, eu até coloquei aqui em algum momento no programa da semana passada, né, é um teor muito eleitoreiro, né? Em nenhum momento o Flávio Bolsonaro, de forma técnica, né, conseguiu rebater e dar justificativas técnicas para os Estados Unidos não taxarem o Brasil. Ele falou apenas para o Donald Trump que seria muito ruim, né, os Estados Unidos taxarem o Brasil agora, né, no período pré-eleitoral, que isso reforçaria a imagem do Lula e o Lula iria capitalizar em cima, né, dessa taxação e iria se fortalecer na política eleitoralmente, né? Ou seja, na minha opinião, é uma justificativa completamente eleitoreira do Flávio Bolsonaro, né? A gente tem inúmeros argumentos técnicos para apresentar aos Estados Unidos para impedir, né, e para dar justificativas técnicas dos Estados Unidos não taxarem o Brasil, né? É bom lembrar, Neila, que tem várias hipóteses, né, e várias acusações que os Estados Unidos fazem em relação ao Brasil. O PIX é apenas uma delas, né? Tem também a questão da propriedade intelectual, da questão relacionada com as piratarias, né, que o Brasil supostamente não teria resolvido ou encaminhado alguma solução para evitar a pirataria de produtos americanos no Brasil. Então tem várias questões ali, né? PIX é apenas uma das questões levantadas pela Secretaria do Comércio dos Estados Unidos, que pedem sanção ao Brasil, né? Então, na minha opinião, Neila, o Flávio deveria ser mais político, né, e ser mais técnico em relação à participação dele nesse foro, né, de discussão. E, na minha opinião, ele está pecando por isso, né? Já o Paulo Figueiredo vai em outra linha completamente diferente. Fala que se os Estados Unidos taxarem o Brasil, a tendência é o Brasil se aproximar ainda mais da China. E o Paulo Figueiredo, ao contrário do Flávio Bolsonaro, pede a volta das sanções individuais aos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Que, segundo o Paulo Figueiredo, isso já seria uma sanção, né, muito melhor do que a taxação dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Então, eu acho que o Flávio Bolsonaro não deve, né, conseguir adiar a implantação da taxação dos Estados Unidos
em relação ao Brasil. Neira, mas se fizer isso, né, como você bem colocou, né, será uma vitória boa, né, dele, mas, na minha opinião, com um teor muito mais eleitoreiro e muito menos político. Bom, e se ele não o conseguir, vai ser vitória para o presidente Lula, que vai mais uma vez garantir o tema soberania na sua pré-campanha, que agora já começa a campanha, mas a sua pré-campanha, o tema soberania vai ser usado. E se o Flávio não conseguir esse trunfo, vai ser usado mais ainda. Agora, sobre a questão da Magnitsky, você acha que existe a possibilidade, neste momento, de que a Magnitsky volte a ser aplicada a ministros como o ministro Alexandre de Moraes? Porque quando a gente fala ministros, a gente sabe muito bem a quem eles estão se referindo, que são os ministros contrários, principalmente a Jair Bolsonaro, principalmente Gilmar Mendes, Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes. Será que o presidente Trump, nesse momento, está preocupado com isso? Levando em conta, vale lembrar, que tem ações na justiça norte-americana contra o ministro Alexandre de Moraes por conta de censura de redes sociais, inclusive da Trump Media. Ô, Neira, essa é uma grande questão. Eu entendo que não, né? Até porque o foro que foi levantado essa hipótese foi dentro da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, né? E o apontamento, né, do secretário de Comércio é exatamente para taxar o Brasil como uma forma de sancionar o Brasil. Não está dentre os argumentos técnicos da Secretaria de Comércio a volta da sanção de ministro do Supremo Tribunal Federal, né, que é uma decisão, é bom lembrar, da Secretaria de Tesouro dos Estados Unidos, né? Então, acho que é foro completamente diferente. Por isso, eu acho que não deve ser levado adiante essa questão de sancionar ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas é bom lembrar, Neila, para as pessoas entenderem, né, um dos argumentos também da Secretaria de Comércio, né, que pede a taxação do Brasil, além do PIX, além da pirataria e da violação à propriedade intelectual, é exatamente o fato pelo qual o Brasil, né, a Justiça do Brasil, teria impedido páginas da internet e funcionamento de empresas dos Estados Unidos no próprio Estados Unidos, né, que foi um dos argumentos, né, que o Trump lá atrás, né, deu para sancionar o Alexandre de Moraes pela Lei Magnitsky. Então, apesar de eu achar que não seja viável, né, até porque essa questão não está à mesa colocada, né, à volta da sanção pela Lei Magnitsky, há possibilidades reais disso voltar à mesa, né? A gente sabe que o Flávio Bolsonaro, o Paulo Figueiredo e outras pessoas, né, dos Estados Unidos, inclusive dentro do governo dos Estados Unidos, né, querem, de fato, voltar à sanção com Alexandre de Moraes. Então, pode ser que, paralelamente a isso, né, se caminhe para essa solução de voltar à sanção pela Lei Magnitsky. Bom, antes da gente continuar o nosso